Olá, pessoal, professor Kiko. Vamos lá para mais umas atividades de matemática básica, listinha de proporcionalidades e teorema de Tales, hein? Dois probleminhas agora que a gente tem que montar para poder resolver. Exercício 3 estava dizendo assim: na bandeira nacional, se dividirmos o comprimento pela altura, o resultado será sempre 10 sétimos. Qual deve ser a altura de uma bandeira de 6 metros de comprimento? Então vai lá, ó, ele disse para a gente que quando eu dividir o tamanho ali, o comprimento, pela altura da bandeira, sempre vai dar 10 sétimos. Então ele deu para a gente uma razão, uma proporção entre o comprimento e a altura, certo? Vamos olhar lá no desenho da bandeira, hein? O comprimento ali, a base da bandeira, eu estou chamando de C. A altura da bandeira, eu estou chamando de A. Tranquilo? Então, ali, ó, quando a gente pega as informações do exercício, quando divide o comprimento pela altura, ou seja, quando eu dividir C por A, tem que dar 10 sétimos, certo? Ele quer saber qual é a altura A quando o comprimento C for igual a 6 metros. Então, eu vou substituir ali naquela igualdade. C sobre A é igual a 10 sétimos. No lugar do C, que é o comprimento, eu vou colocar 6. Então, a gente vai ter essa igualdade ali, ó. 6 sobre A é igual a 10 sétimos. A gente tem agora uma proporcionalidade, uma regrinha de 3 simples. Para resolver isso daí, só multiplicar em cruz. Quando a gente multiplicar em cruz, eu vou ter 10 vezes A é igual a 6 vezes 7. Só que 6 vezes 7, lembra que é 42. Pega o 10 que está multiplicando o A do lado esquerdo da igualdade, manda para o lado direito, dividindo, troca de casa, troca de roupa, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, beleza. Então a gente vai ter ali o A é igual a 42 sobre 10. Só que quando eu divido por 10, é só eu lembrar que eu tenho que pegar a vírgula e andar uma casa decimal para a esquerda. Então a vírgula do 42 está à direita do 2, que é o último algarismo. Quando eu deslocar essa vírgula uma casa decimal para a esquerda, chega no 4,2. Não vai esquecer a unidade de medida, hein? Como ele deu para a gente que o comprimento está em metros, então a altura também tem que estar em metros. Então, para essa bandeira que tem 6 metros de comprimento, a altura deve ter 4,2 metros. Tranquilinho, facinho? Beleza, vamos lá para o exercício 4, hein? O exercício 4, que era o último da listinha. Na figura abaixo estão representados 5 ruas do bairro onde moram João, Marcos, Pedro, Vitor e Samuel. A localização da casa de cada menino é identificada pela inicial de seu nome. Na esquina das ruas A e D fica a escola onde todos estudam. Sabe-se que as ruas A, B e C são paralelas e que todos os meninos vão a pé para a escola, sempre pelo caminho mais curto. Se Samuel caminha 100 metros até a escola, Vitor caminha 260 metros, João caminha 180 metros e Marcos 270 metros. Qual é a distância em metros que Pedro percorre de sua casa até a escola? Então vai lá, ó, dá uma olhada na figura. A gente tem ruas A, B e C na horizontal. Essas três ruas são paralelas, então elas estão formando aquilo que a gente chama de feixe de retas paralelas. Aí eu olho, a rua D corta as ruas A, B e C, e a rua E também corta as ruas A, B e C. Então essas ruas D e E formam as tais das retas transversais. Lembra o teorema de Tales? Um feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais forma segmentos correspondentes que são proporcionais. Então a gente vai ter que usar o teorema de Tales aí, tá bom, galera? Vamos tentar achar as proporcionalidades ali, tentar achar os segmentos correspondentes. Então agora, ó, eu continuo observando lá na figurinha, vê que a escola está na esquina entre as ruas A e D. O J, que está embaixo da escola ali, naquela esquininha que está entre as ruas B e D, é onde mora o João.
Abaixo ali, na esquina que está nas ruas C e D, tem um M, que é a casa do Marcos. Quando eu estou na escola, vou seguindo na rua A para a direita, eu chego naquele ponto S, que é onde mora o Samuel. Desce um quarteirão ali na rua E, chega no ponto V, que é onde mora o Vitor. Se descer mais um quarteirão, chega no P, que é a casa do Pedro. Como ele está querendo descobrir qual é a distância que o Pedro percorre para chegar até a escola, eu tenho que descobrir qual é a medida de cada um desses quarteirões ali. Por exemplo, se eu conseguir descobrir qual é a distância do P, da casa do Pedro, até o S, que é a casa do Samuel, eu vou da casa do Samuel até a escola. E aí eu consigo descobrir qual é a distância que o Pedro anda para chegar à escola. Tranquilo? Então esse é o caminho que eu vou seguir, hein? Então vai lá, pessoal, pegando as informações. Primeira informação, Samuel caminha 100 metros até a escola. Lembre que eles vão seguir sempre o caminho mais curto, né? Então eu olho lá na figurinha da casa do Samuel, que é o S, até a escola. Eu estou chamando aquele segmento ali de SE. S de Samuel, E de escola. Aquele quarteirão ali, então, tem 100 metros de comprimento. Beleza? Próxima informação, olha. Vitor caminha 260 metros para chegar à escola. Olha onde está a casa do Vitor, ele vai ter que chegar à escola. O caminho mais curto que o Vitor vai seguir ali vai ser a casa dele, da casa do Vitor, até a casa do Samuel. Então a gente tem aquele segmento ali, VS, que a gente não sabe quanto vale, mais a distância da casa do Samuel até a escola, que é aquele segmento SE que vale, 100 metros. Quando a gente somar a distância da casa do Vitor até a casa do Samuel, com a distância da casa do Samuel até a escola, tem que dar os 260 metros, a distância que o Vitor caminha. Tranquilo? Então eu chamei ali, ó, VS mais SE é igual a 260 metros. Lembrando, VS é a distância da casa do Vitor até a casa do Samuel. SE é a distância da casa do Samuel até a escola. Como ele já disse para a gente que a distância da casa do Samuel até a escola, aquele segmento SE vale 100 metros, substituindo, a gente vai ter VS mais 100 é igual a 260. Pega aquele 100 que está somando do lado esquerdo, manda para o lado direito, subtraindo. Então a gente vai ter VS é igual a 260 menos 100. Só que 260 menos 100 é igual a 160. Então a distância da casa do Samuel até a casa do Vitor, a distância da casa do Vitor até a casa do Samuel é 160 metros. Então aquele segmento ali, aquele quarteirão VS tem 160 metros de comprimento. Tranquilo? Agora, próxima informação, olha, o João caminha 180 metros para chegar à escola. Olha lá na figurinha, João é o J, para ele chegar até a escola, ele vai ter que andar aquele quarteirãozinho, aquele segmento ali que eu chamei de JE. E ele disse para a gente que aquele segmento vale 180 metros, certo? Próxima informação, Marcos caminha 270 metros para chegar à escola. Então, olha no desenho, Marcos é o M, escola está ali em cima. Então, aquele segmento que eu estou chamando de ME, a distância da casa do Marcos até a escola, vale 270 metros. Tranquilo? Lembra que ele quer descobrir a distância que o Pedro vai andar para chegar à escola. Olha no desenho, onde está a casa do Pedro? Está lá embaixo. Então, se eu conseguir descobrir quanto vale aquele segmento PS, eu somo com aquele segmento SE, aí eu descubro qual é a distância que o Pedro vai caminhar para chegar à escola. Tranquilo? Vê que já apareceu ali a proporcionalidade do teorema de Tales, hein? Percebe ali, quando eu escrevi, olha, PS sobre ME é igual a VS sobre JE, PS é aquele segmento grandão ali na reta E, que é uma das transversais. ME é o segmento grandão lá na rua D, que é outra reta transversal. Lembra que se eu pegar os segmentos correspondentes, eles são proporcionais? Quando eu olho lá o VS, é o segmento pequenininho na reta E, sobre JE, que é o segmento pequenininho na reta D. Então, vê que eu peguei o pedação grandão dividido pelo pedacinho pequenininho, certo? Na verdade, eu peguei pedação grandão
na rua E, dividido pelo pedação grandão na rua D, tem que ser igual pedacinho pequenininho na rua E, dividido pelo pedacinho pequenininho na rua D, né? Lembre que eu tenho que seguir a proporção, tem que seguir a correspondência, tá, pessoal? Substituindo os valores, olha só, o ME a gente viu que vale 270 metros, ele deu para a gente. VS vale 160 metros, que a gente calculou. JE, ele deu para a gente que vale 180 metros, certo? Multiplica isso daí em cruz. Quando eu multiplicar em cruz, vai ficar 180 vezes PS é igual a 270 vezes 160. 270 vezes 160 vai dar 43.200. Pega o 180 que está multiplicando PS, manda lá para a direita dividindo. O PS ficou 43.200 dividido por 180, fazendo as continhas, deu 240 metros. Então, a distância da casa do Pedro até a casa do Samuel, que é esse PS ali, vale 240 metros. Mas lembra que o Pedro vai ter que chegar até a escola, então ele vai ter que andar o PS mais o SE para chegar à escola. SE ele deu para a gente que vale 100. Quando a gente substituir S que a gente calculou, 240, mais o SE, que vale 100, vai dar 340 metros. A distância que o Pedro anda para chegar até a escola vai ser 340 metros. Alternativa C, tranquilinho. Bonito esse exercício, hein, galera? Pessoal, valeu, brigadão. Tchau!